E por isso que o mental realmente é a chave, assim, de todo esse processo. Eu falo que é o mental total, assim. Então, eu tive essa insegurança de ficar totalmente no marketing digital, assim, de me dedicar 100%, vamos falar assim. Sim. E aí, continuei indo nas imersões, sempre fiz anúncio no Google Ads ali, sempre no Google Ads. E assim, acho que eu não me atentava também a outras oportunidades que tinha dentro do marketing, porque assim, uma coisa que eu vim também ter esse insight com ele, que foi que acho que nós temos perfis comportamentais de personalidade. E assim, fui ter esse insight há pouco tempo e realmente funcionou para mim. É que Google Ads é muito bom, mas tem um mundo de coisas no marketing. E tem pessoas que eu acho que estão sofrendo com Google Ads ou já passaram pelo que eu passei, que assim, eu fazia dinheiro, mas eu nunca conseguia ter uma constância totalmente, assim, um mês eu ficava bem positivo, no outro mês eu ia lá e perdi o ROI. Um mês eu ficava patinando, eu sentia que eu tava morrendo na maré sempre, eu tava nadando e tal. Falei, cara, mas não é possível, o problema tá comigo, porque todo mundo consegue, que a gente vê, né, os resultados, as pessoas, enfim. E aí eu fui entender que o meu modus operandi mental não era para o Google Ads, mas eu demorei um tempo para entender isso. Então, não que o Google Ads não seja para todo mundo, mas eu acho que tem pessoas que... Personalidades que funcionam melhor com outras coisas. Eu, por exemplo, sou da parte mais criativa. Então, foi quando eu descobri o TikTok, enfim. Foi até incrível, assim, porque eu saí do Google Ads, assim, por uma... Nem saí, eu tava fazendo ainda até final do ano passado. 3 meses teve o resultado que não teve. Né? E assim, aí eu tive uma ideia, um insight mesmo, do nada, e apliquei no TikTok. Eu tava fazendo um meio de funil ali topo no Google, acertei um vídeo que eu tava mandando pra um vídeo, e eu tive um insight. Falei, vou postar esse vídeo no TikTok. Vai que, né? Aí eu comecei a pesquisar e comecei a postar. E assim, no primeiro mês eu fiz 10 mil no TikTok, no orgânico. Caramba. Aí me acendeu uma luz, assim. Eu falei, caraca, eu sofri tanto pra bater 10 mil no Google Ads. Mas às vezes a gente não tem essa visão de nós mesmos, né? É difícil ter essa visão de você mesmo. Sim. Tipo assim, talvez o meu perfil não seja tão analítico, apesar de eu achar que era, porque eu fiz exatas, né? Me formei em exatas. E eu achava que eu era analítica, mas não era o meu perfil. E o Google me deixava muito ansiosa. Muito. Então, assim, ele, por exemplo, diferente de mim, que ele não fez tanto Google, eu fiz mais que ele, ele subiu uma campanha e acertava fácil. Eu falava, mas o que você faz? Eu também tinha o mesmo problema. Acertar ele, porque eu ligo foda-se, literalmente. E eu não conseguia ligar o foda-se. Então, eu ficava mudando a campanha, entrava toda hora, aí começava a gastar, eu não conseguia aguentar aquilo. Então, assim, foi difícil pra mim. Sim. Apesar, bati 10 mil no Google, cheguei a quase 20 mil e tal. Mas... Aí no outro mês caía de novo. Então eu falei, cara, eu tô cansada. Cheguei num momento que eu tive uma crise existencial dentro do marketing. Falei, eu pedi pra Deus, falei, Deus, me traz uma luz, me mostra algo, talvez isso aqui não seja pra mim, né? E como a gente tá muito imersa no ambiente do Google Ads, a gente às vezes fica cego em ver outras coisas. Lugares, né? Exato. E a gente acaba também, a autoestima começou a cair, porque eu achava que eu não era capaz, né? Enfim. E aí depois desse teste no TikTok, eu ainda tava no Google ainda. E no segundo mês fiz mais de 10 mil também. Cheguei quase em 15 mil no TikTok orgânico, 100%. Tirou o meu ROI por causa do Google, que eu tava fazendo Google ainda. E aí o Giovanni falou assim, amor... Deixa, Google. Desiste, sai, não faz mais campanha. Era lucro, então era praticamente faturamento de 50% no Google, que é 30%, 40% a média. Tanto é que ele tentou fazer TikTok, também fez algumas vendidas, mas não era pra ele, que ele não gosta de editar, ele não tem paciência. Então, é aquilo que eu falei pra ela. E eu gosto. E eu era muito eu sou o homem mais lógico, eu era muito mais lógico. Eu falei, amor, você tem que ver o que você é boa, que você tem que investir naquilo. Não tente nadar contra a maré. Tudo funciona. Se eu for falar que, se a gente for falando aqui Facebook, Google, Dropshipping, Taboola, tudo funciona. Só que você tem que entender o que é que funciona pra você. Exatamente. Pra mim, eu não daria certo eu fazendo uma gestão de tráfego ou então querendo, porque não é a minha natureza. Não é a minha natureza, pra mim, a gestão já é melhor. E hoje eu trabalho só como copy, mas é porque eu preferi esse caminho. Mas pra natureza dela, eu falava,
não é o caminho para você. E ela não queria aceitar isso. Eu demorei pra desapegar do Google. Às vezes nosso querer aprender algo novo ou entender que a gente estava errado, é difícil o ego. É difícil falar que tá errado. Eu não vou conseguir esse negócio. Mas é interessante esse ponto aqui, pessoal, é que é o seguinte, não é vergonhoso você mudar a rota, é vergonhoso você desistir e parar no meio do caminho. Então, assim, uma coisa é eu desistir. O que é desistir? Pô, eu tenho um objetivo e aí eu tô seguindo essa rota. Aí eu falo, não, deixa quieto esse negócio. E eu vou pra uma outra coisa e tal. O que é mudar a rota? Cara, eu tenho esse objetivo. E eu tenho alguns caminhos a seguir aqui. Eu tenho um mapa e tenho alguns caminhos a seguir. Eu tô indo por esse caminho. Não tá rolando, não tá fluindo. Eu não consigo passar por esses desafios. Então eu vou voltar e vou por um outro caminho. Mas o objetivo é o mesmo. O objetivo é o mesmo. Então, assim, ter essa sabedoria e entender também que o Google Ads e qualquer outra estratégia digital, ela é uma estratégia, ela é uma porta de entrada. Depois que você entrou e resolveu o primeiro problema, que é, conseguir validar uma primeira coisa, conseguir conhecer e aplicar, perfeito. Só que se você, por exemplo, não aplicou pelo menos 3 meses alguma coisa para dizer que funciona ou não funciona, você tá só dando desculpas. Então, o cara começou agora, primeira semana, não funciona, não deu certo. Cara, uma semana, velho. Não é nada. Você aprendeu a andar em 2 anos. Eu diria que 1 ano, assim. Eu falo que eu fiquei batendo cabeça 3 anos no Google. Só que, claro, trabalhando, né? Eu não tava 100% dedicada. Mas vamos falar que eu fiquei 1 ano, que foi sair do emprego ano passado. E fiquei dedicada 1 ano, 100% no Google, batendo cabeça. Aí foi quando eu falei, realmente... Google talvez não seja pra mim. Exato. Eu também acredito, assim, que um ano sim, só que eu falo, o cara fica imerso 3 meses, ele já consegue olhar e falar, cara... eu tô jogando alto, assim, porque imerso. a pessoa que tá imerso 3 meses... Não é, tipo assim, o cara que ficou indo e voltando. Porque daí você conhece e fala, 3 anos eu tô, mas 3 anos o quê? 3 anos eu vendi iPhone, eu vendi móvel, eu vendi... Não, exato. Tudo. Só que o Google Ads... E às vezes nem é 3 anos fazendo alguma coisa, às vezes é 6 meses, fica 4. Vai e volta. Só que ele já conhece há 3 anos, né? Então a cabeça dele já fez isso há muito tempo. Sim.